você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Posso pregar tudo que Deus colocou no meu coração essa manhã? Pode. Eu estava orando na sexta tarde, antes do pastor me ligar. Eu até achei estranho, eu não ia pregar na igreja esse final de semana. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Também não sabia que estaria aqui, mas com certeza aquele que conhece o tempo e as estações sabia. Eu quero ministrar o que o Senhor colocou no meu coração esta manhã. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. O texto sagrado diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou o fogo e o cutelo. Caminhando os dois juntos, eu quero que você repita comigo, diga: caminhando. Não, você consegue fazer melhor, diga: caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Eu gosto da versão Almeida Revista Atualizada, que diz: Deus proverá para si. Na indireta, Abraão já está dizendo: quem está envolvido nesse sacrifício é você. Deus proverá para si o cordeiro. E os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, amarrou sobre ele, amarrou a lenha e amarrou seu filho Isaque. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu já repeti aqui nesse texto por mais de 3, 4 vezes, tem que ser 3, né? Que tribulação. Por mais de 3, 4 vezes, seu filho, seu filho. O texto é muito íntimo, repete muito isso, seu filho. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, porque agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Meu assunto essa manhã é entre pai e filho. Eu queria muito que você olhasse para uns 3, tem que ser 3 mesmo, e dissesse: é entre pai e filho. Consegue? Espírito Santo, fale conosco esta manhã. Como o Senhor
já tem usado tanto louvor quanto o pastor Felipe, dizendo que esta manhã é uma manhã da intimidade, é uma manhã da restauração e do renovo. Nada será perdido e nada será por acaso, porque nada do que vivemos se compara ao que nós estamos para viver na tua presença. Fale conosco, em nome de Jesus. Quem diz amém? Olhe para mim, por favor. A manifestação de Jesus Cristo vem trazer uma novidade, e é uma grande novidade, até porque no Antigo Testamento se tem a ideia de Deus como Pai, mas ela não é algo que carrega a sua força direta. Tem uma alusão a Deus como Pai. Você vê isso nos profetas, você vê isso no salmista, você vê isso no relacionamento de Deus com os patriarcas, mas não é algo tão direto a ponto de alguém poder dizer de maneira direta, sem medo, sem restrições, meu Pai. Não havia isso. Com a manifestação de Jesus Cristo, Jesus veio nos proporcionar essa certeza de paternidade, até porque Ele é o Filho unigênito, porque carrega a mesma essência do Pai. Eu e o Pai somos um. Nós pecamos, somos distantes de quem Deus era. Ele é o único, Ele é o outro singular, Ele é o poderoso, Ele é o Altíssimo, Ele é o onipresente, onipotente, onisciente, Ele é o santo, Ele é aquele que habita em luz inacessível. E eu sou distante, eu sou pecador, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Não havia proximidade entre eu e Ele, até que Jesus veio para se manifestar, porque para ser filho não precisava querer, precisava de poder. Por essa razão, Jesus veio para não me dar apenas a condição de querer, mas o poder de ser. Queria um comigo aqui. É por isso que João diz que Ele se manifestou e veio entre nós. Os que eram seus não receberam, mas todos quanto nele creram, recebeu o poder. Acho que vocês não me ouviram. O poder de serem chamados filhos de Deus. Eu sou introduzido a uma dimensão que eu não tinha acesso, porque eu era distante dele, e até que ele viesse, Jesus era o Filho unigênito, mas uma vez que ele ressuscitou, ele é o Filho primogênito. Vocês não me entenderam? Ou eu vou dizer até alguém entender. Até que ele viesse, ele é o único filho, mas quando ele ressuscita, ele é o primeiro filho, porque quando ele ressuscita, os filhos ressuscitam juntos com ele. Então ele é o primogênito de muitos irmãos. É por isso que ele nos conduz à oração, nos levando o caminho da paternidade. Tem alguém comigo aqui? Diga eu. Então ele abre e nos conduz à oração, com a oportunidade, o privilégio de chamá-lo como nunca ninguém antes chamou, meu Pai. Meu Abba, meu paizinho. E se eu ainda for no aramaico, é melhor ainda, porque essa expressão no aramaico é um balbuciar. É quando a criança está aprendendo a falar e ela não fala papai, nem pai, ela fala pá, papá, porque ela não tem muita certeza do que seja, mas ela sabe que tem uma presença que dá conforto, que dá segurança.
Até porque os primeiros 6 meses, ela não tem uma ideia real do que está vendo, mas ela identifica a presença do Pai como diferente de qualquer outro tipo de presença. Eu acho que é isso que Jesus quer dizer quando se fala de primeiro amor. Quando a gente não tem muito contorno sobre Deus, quando a gente não tem muita ideia doutrinária de quem Ele seja, mas só a presença dEle, só a certeza de quem Ele é, já nos satisfazia. Eu queria alguém comigo aqui. Talvez esse seja o problema, quando a gente vai conhecendo e começa a dar contorno para Ele, porque a gente se esquece de que qualquer coisa que eu pense sobre Ele nem se compara a quem de fato Ele é. Eu queria alguém comigo aqui. Porém, se eu falo de paternidade, eu tenho que falar de intimidade. Vocês não me entenderam? Porque paternidade sem intimidade não faz sentido. E esse é o desafio, porque eu vivo em uma época que tanto a paternidade quanto a intimidade está em risco. É por isso que quando Jesus vai introduzir a ideia da paternidade, Ele coloca a ideia da intimidade. Quando se ora, não é onde Deus está, é quando Deus está. E quando Deus está? Quando você entra em um lugar secreto, fecha a porta, e o teu Pai, que te vê em secreto. Vocês não gostaram disso, né? Sabe por quê? Porque nós não gostamos da ideia da intimidade, porque a gente vive na época da publicidade. Então eu gosto de publicar tudo, mas esse é o problema. Quando você fica publicando tudo que Deus diz a respeito de você, você não dá tempo para que isso ganhe força dentro de você. E existem coisas que teu Pai está falando com você, não é para ir para o Instagram, nem para o Facebook, precisa ir na sua alma, virar comportamento e mudar de hábito. Eu queria só alguém comigo aqui. Eu não sei para quem eu estou pregando essa manhã, mas Deus está dizendo: como você diz ser meu filho, se você não gosta de passar tempo comigo? Aliás, eu não me revelo apenas no altar, eu não me revelo apenas no público. As maiores revelações acontecem quando ninguém está, quando ninguém vê, quando ninguém sabe, porque é em secreto que a gente tem as maiores conversas. Me ajude a pregar, dá uma olhadinha para uns 3 aí, dá um soquinho e fala: Deus está te chamando para um particular. Deus está te chamando para um particular. Deus está te chamando para um particular. É entre pai e filho, é entre pai e filho, é entre pai e filho. O Instagram não pode saber, seus amigos não podem saber, ninguém vai entender. É entre você e ele, é entre ele e você, é entre pai e filho. Não tem barreira, o véu foi rasgado, o caminho foi liberado, é o novo e vivo caminho, é entre pai e filho. O capítulo 22 de Gênesis, ele é íntimo, meu pastor Felipe. O capítulo 22 de Gênesis, ele não pode nunca ser visto como algo que já foi totalmente dissecado, porque ele é íntimo. Aliás, eu imagino que ele só está na Bíblia por uma razão, porque Deus queria nos ensinar alguma coisa. Mas é um capítulo tão íntimo, os que estão me ouvindo, diga eu, que ele carrega contornos que deixa a gente perdido. Até porque é um capítulo que eu chamo de entre pai e filho. É uma conversa de Deus com Abraão que não faz sentido para quem está do lado de fora. Não faz sentido. Até porque o texto já começa dizendo que depois dos últimos acontecimentos. Que últimos acontecimentos? Diga comigo: Abraão, fala bem forte, diga: Abraão está vivendo sua melhor fase. Não tem inimigos,
Olha, não tem inimigos, não tem problema. Ismael foi embora, seu filho da promessa está na sua frente, se estabeleceu, tudo está indo bem, quando Deus lhe aparece com uma conversa estranha. As maiores provações não é aquelas que envolvem o diabo e nem a minha carne, é aquelas que envolvem unicamente Deus. Vocês não estão aqui. Por quê? Porque eu sempre pensei que a aprovação desse texto, qual fosse, se Abraão ia sacrificar Isaac ou não, mas eu estava errado. Porque quando eu reli o texto, eu percebi que na verdade o grande desafio desse texto, e o grande desafio do que está acontecendo aqui é, que o que Deus está dizendo agora não combina com o que Deus disse antes. Deus diz: Isaac será a tua descendência, se Isaac será o meu futuro, porque pedi para sacrificá-lo. Então o desafio é continuar acreditando que o que Deus pediu agora não vai anular o que Ele já disse antes. Eu tenho alguém comigo aqui? Deus já falou alguma coisa para você que parece entrar em contradição com o que Ele já tinha dito antes? Alguém já viveu isso ou estou sozinho aqui? Porque esse é o segredo do pai e filho. Nem sempre ele dá muitos detalhes, nem sempre ele explica muito, mas eu já caminho com ele há anos, e não é possível que o caráter dele tenha mudado agora. Eu tenho alguém comigo aqui. Eu vou pregar até alguém entender o que eu estou ministrando. Deus está dizendo para alguém: eu quero que você aprenda a confiar em mim, que nada do que eu peço agora vai anular o que eu já tinha dito antes para você. Se você não der glória, eu vou embora. É por isso que a Bíblia diz, pastor Felipe, que Abraão sabia que mesmo que Isaac morresse, Isaac ressuscitaria. Por quê? Porque o meu Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Eu não estou entendendo o que Ele está pedindo, mas Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou. Eu vim pregar para alguém essa manhã: o que Ele falou vai acontecer. Em Gênesis 22, em Gênesis 12, Deus diz para Abraão: abandona o passado. Em Gênesis 22, Deus diz: sacrifica o futuro. Vocês não estão comigo? Porque pai e filho tem conversa sobre futuro. Vocês não estão comigo aqui? Não entendi. Vocês não me entenderam? Em Gênesis 12, deixa o passado. Em Gênesis 22, sacrifica o futuro. Se não tem passado e nem futuro, o que sobra entre pai e filho? O melhor da sua vida não será o que você deixou. O melhor da sua vida não será o que você vai conquistar. O melhor da sua vida é a presença daquele que está contigo. Estou sentindo Deus falando com alguém aqui. Deus está dizendo: planeje, faça planos, mas entenda que se eu sair, tudo vai perder o sentido. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus está dizendo: coloca tudo na minha mão, coloca tudo na minha mão, coloca tudo na minha mão. Eu vou pregar até alguém receber. Coloca tudo na minha mão, porque se eu entro nesse plano, ele não pode se frustrar. Entre pai e filho. Olha para uns três, diga: entre pai e filho. Não balança alguém, diga: entre pai e filho. Diga: eu não estou entendendo muita coisa, mas é entre pai e filho.
Diga, ele me pede coisas que parecem estranhas, mas é entre pai e filho. Parece que eu não sei para onde está indo, mas é entre pai e filho. Ele nunca se perdeu. Ele nunca se perdeu. É ele quem remove reis. É ele quem estabelece rei. É ele quem muda os tempos, as regras e as estações. Não é possível que ele se perdeu agora. É entre pai e filho. Calma, calma, porque o bonito da história é que o Abraão ouve. E o texto diz que ele se levantou de madrugada. Diga bem forte. Diga, o meu relacionamento com Deus. Vocês não estão comigo. Oh meu Deus. Diga, o meu relacionamento com Deus se torna de pai e filho quando eu tenho disposição para levantar cedo, para fazer coisas que eu não concordo. Vocês não estão comigo não. De madrugada levantou para preparar tudo, para fazer o que não faz sentido. Não me venha dizer que a gente confia em Deus quando as coisas estão bem. Não me venha dizer que a gente confia em Deus quando estamos fazendo tudo o que a gente quer. Eu quero ver se confiamos em Deus quando levantamos de madrugada para fazer uma coisa que a gente não concordaria. Mas se Ele está pedindo, eu sei em quem eu tenho crido. Tem alguém comigo aqui? Eu não sei se você entende o que eu estou pregando, mas parece, pastor Felipe, que Moisés, que está escrevendo o Gênesis, está dando um spoiler. Parece que Moisés está dando um trailer, uma sinopse do que está para acontecer. Porque não é apenas entre Abraão e Deus, isso é apenas o que vai acontecer entre pai e filho no Calvário. Eu não quero ir, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Entre pai e filho. Percebe a caminhada do texto? Que Abraão se levanta, prepara o jumento, prepara os servos, e depois Isaque. Vocês estão comigo ou não? Estão comigo? Entendeu o que eu acabei de dizer? Não. Coloque o seu coração de pai. Pai e mãe, cadê? Levanta a mão. Coloque o seu coração na história agora. Por que será que ele deixa Isaque por último? Está doendo nele. Porque não faz sentido. Ele está ganhando tempo para suportar o próprio coração. Calma, calma, calma. Se você não der glória agora, eu vou embora, hein? São Paulo é longe, eu vou de a pé. Porque o que começa entre Deus e Abraão se torna entre Abraão e Isaque. Levanta, meu filho, e vem comigo. Para onde? Não posso dizer. Fazer o quê? Não posso dizer. O segredo que está entre Deus e Abraão se torna segredo entre Abraão e Isaque. Se Abraão é capaz de obedecer sem entender o que Deus está pedindo, Isaque é capaz de sair da cama para caminhar para onde não sabe o que vai fazer. Queria só um comigo aqui agora. Deus está à procura de alguém que seja capaz de sair do conforto para ir na direção do desconhecido. Queria alguém comigo aqui? Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Não me venha dizer de sucesso de ministério. Não me venha dizer que você quer ser alguém relevante se não tem coragem de sair da sua zona de conforto para ir na direção do desconhecido. Sabe quando você vai? Nem sei para onde é, nem sei o que vai ser, mas tem uma voz que me chama: vem, 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 vem.
vem, tem alguém comigo aqui? Esta manhã eu estou dizendo que nem Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Eu não sei para quem é, mas Deus me trouxe de São Paulo para dizer para alguém: confia, eu sei no que eu estou fazendo, confia. Quem pode levantar a mão para adorar? Lá vai. Olhe para alguém, para você não esquecer isso. Diga para alguém: entre pai e filho. Eu sinto, meu pastor, que Sara não está sabendo disso, porque é entre pai e filho. Posso falar isso para alguém? Existem coisas que Deus vai falar com você, você não pode espalhar. Vão dizer que você é louco, vão dizer que você é maluco, vão dizer que não sabe o que você está fazendo, mas ninguém pode entender o que você vive com Deus, porque na verdade essa caminhada com Ele, você já carrega há anos. As pessoas não podem entender o seu momento, porque na verdade o seu momento é apenas o resultado de toda uma história. Eu queria só alguém para entender agora. Lá vai Abraão, Isaque, os dois servos, o jumento. Para onde vão? Abraão está em silêncio, porque esse é o grande segredo do texto. Qual? Segredo de pai e filho. Lá vai eles. Chega em um momento em que o nível sobe, e se o nível sobe, algumas coisas têm que ficar. Porque se é entre pai e filho, significa que a intimidade tem que ser restringida. Vocês não estão comigo? Vocês não estão comigo? Servos, fiquem no pé do monte. Por quê? Porque daqui para cima é entre pai e filho. Vocês não estão comigo? Olha para alguém e diga: existem amizades que não vão poder te acompanhar, porque não atingiram o nível da sua intimidade com Deus. Eles vão te impedir de fazer, porque não entende o que está acontecendo. Eu não sei para quem é, mas existem amizades que vão ficar no pé do monte essa manhã. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou pregando. Não quer dizer que você não será mais amigo deles, quer dizer que para esse nível, para essa intimidade, para essa experiência, não pode ter interferência de terceiros. Eu estou pregando para alguém que nunca consegue ir para o próximo nível, porque está ouvindo a voz de terceiros e não consegue ficar sozinho entre pai e filho. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: hoje eu vou mexer nas tuas amizades, porque o que vai acontecer ninguém vai entender. É entre eu e você, é entre você e eu. Calma, porque não é só os servos que ficam, o jumento também fica. A minha pergunta é: eu entendo os servos ficarem, eu não entendo o jumento ficar. Então o meu coração de pai bateu nesse momento. E sabe o que eu pensei? Que se fosse eu subindo com meu filho Gabriel, e a hora que eu fosse colocar o meu filho no altar, eu olhasse para o jumento, o jumento fala sobre as minhas saídas, os meus recursos, os meus jeitos. E para esse novo nível, não tem só saída, nem os seus recursos. Calma, sabe por quê? Porque Abraão pega a lenha que está no jumento,
porque o jumento ficou na entrada do monte. Vocês não estão comigo, porque eu já vi essa história. Jumento que fica na entrada, não, vocês não estão comigo. Eu já vi essa história. O jumento não pode ir para o monte, porque é entre pai e filho. O jumento tem que ficar na entrada. Vocês não estão entendendo ainda. Lá vem o Cordeiro de Deus, o nome dele é Jesus Cristo, mas o jumento fica na entrada triunfal, porque daqui para frente é só entre pai e filho. Abraão pega a lenha. Se você não der aleluia, eu vou embora. Coloca nas costas de Isaac. Que spoiler, que brecha, que imagem perfeita. Moisés está descortinando o futuro. Vocês não estão entendendo? É entre pai e filho, porque assim como Abraão pegou a madeira e colocou nas costas de Isaac, é o que vai acontecer daqui 2000 anos. O próprio pai vai pegar a madeira e vai colocar nas costas do filho, e ele levou sobre si, e ele levou sobre si, e ele levou sobre si povo dos nossos pecados, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Só quem foi curado, só quem foi curado, dá um pulo nessa cadeira. Só quem foi curado. Entre pai e filho. Calma. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão vivendo algo na vida e falam: que mistério é esse? E Deus me trouxe aqui essa manhã só para te dizer: você está subindo de nível. É entre pai e filho. Calma. Sabe por quê? Porque é por isso que o texto repete: caminhavam juntos, em silêncio. Martinho Lutero, Agostinho, Soren Kierkegaard, quem que você quiser, fica inventando conversa entre os dois. Não está na Bíblia, não quero saber. Prefiro o silêncio. Por quê? Quem tem filho aqui? Já teve coisas que você tinha que dizer para o seu filho, mas você esperou o momento certo? Então o que havia entre vocês era apenas o silêncio e a presença. Acho que vocês não me ouviram. Esse texto não é um texto de fala, esse texto é um texto de presença. Ninguém fala, mas caminhavam juntos. Juntos. Eu não sei o que está acontecendo, mas nós estamos nisso juntos. Eu quero que você olhe para alguém e diga: o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não esteja perto. Eu quero que alguém entenda o que eu estou pregando. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque isso é entre pai e filho. É que nem... é como no Getsemane. Os discípulos nunca vão entender a oração de Jesus. Por quê? Porque é entre pai e filho. Eles não vão entender quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque é entre pai e filho. Eles não podem entender: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque é entre pai e filho. Eles também não podem entender porque o sol escurece, porque até o sol sabe, é entre pai e filho. É melhor eu sair de cena. Eu queria alguém comigo aqui. Ninguém entende como ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque é entre pai e filho. O que ninguém também entende é que no domingo de manhã a pedra foi removida, porque é entre pai e filho. Então tem uma conversa misteriosa. Qual é? Isaac está tentando entender o que está acontecendo. Isaac está quieto. Isaac fala: meu pai, tem lenha e fogo.
Cadê o cordeiro? Em outras palavras, isso está estranho. Pergunta para alguém: você nunca deu indireta em Deus? Tem gente real essa manhã ou eu estou sozinho aqui? Você nunca disse para Deus: Deus, estou aqui, hein? E aí, o que está acontecendo? A resposta de Abraão, ao mesmo tempo que parece que foge da questão, está mais intrínseca ainda. Deus proverá para si o cordeiro. Acho que você não me entende. O que era entre Deus e Abraão e virou entre Abraão e Isaac, agora se tornou entre Isaac e Deus. Vocês não estão comigo? Não é possível. Sabe por quê? Porque até Gênesis 22, ele é só Deus de Abraão. Isaac precisava ter uma experiência com ele. Tem alguém comigo aqui? Posso pregar um pouco sobre isso? Posso pregar um pouco sobre isso? Eu vou falar um pouco sobre isso. Sabe por quê? É difícil ser filho de Abraão. Porque querendo ou não querendo, as influências de Abraão vão cair sobre Isaac. É difícil ser filho de alguém relevante. É difícil ser filho de pastor, pregador, de líder, porque automaticamente a força do pai cai no filho. Quer me deixar com raiva quando alguém pergunta para o meu filho: vai ser pregador que nem seu pai? Mas que luta, que prova, é entre eu e ele. É complicado ser filho de Abraão. Sabe por quê? Porque as pessoas não respeitam que eu tenho a minha própria história com Deus. Isaac não fez sacrifício como Abraão, porque Abraão foi um sacrificador. Isaac, a própria oferta. Eu queria alguém comigo aqui. Acho que você não me entende. O capítulo 22 é Deus dizendo: eu vou me revelar de geração para geração, porque até o 22 eu fui o Deus de Abraão, mas no 22 eu vou virar o Deus de Isaac. Eu queria alguém comigo aqui. Deus não será apenas o teu Deus, Deus será Deus dos teus filhos, Deus será Deus da tua casa. Alguém recebe? Eu vou dizer de novo: Deus será Deus da tua família, Deus será Deus do teu lar. A tua casa vai ter uma experiência com Ele. Quem pode dar o maior brado de glória? Se você não der aleluia agora, eu vou embora. Olhe para uns três e diga: começou com Deus. Não, me ajuda, diga: começou com Deus, vai terminar com Ele. Não me entenderam? Senão você tinha pulado dessa cadeira. Quem começou pedindo Isaac? Deus. Qual foi a resposta de Abraão? É Deus. Quem vai prover? É Deus. Essa história é de Deus. Esse pedido foi de Deus. A solução vai vir de Deus. Você não está entendendo e não tem que entender. Quem começou foi Deus. Quem vai completar é Deus. Quem começou foi Deus. Quem vai terminar é Deus. Não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele. É sobre Ele. Calma, eu encerro agora. Ei, Madugia Kalamahashi, Uyabaka Surabahai, Taimachanda Ramasúria. Deus está quebrando essa manhã decepções familiares. Você não consegue ver Deus como seu pai, porque a sua experiência com Deus foi desastrosa. Porque talvez a religiosidade de seus pais fizeram você ver um Deus carrasco. Mas o Deus de Abraão, essa manhã, será o Deus de Isaac. Abraão chegou no lugar, construiu o altar. Olhe para mim agora, eu encerro.
Diga comigo, entre pai e filho. A essa altura Isaac já entendeu. Não precisa de conversa, só de olhar. Eita que eu vou falar. O que mais me chama a atenção é que Isaac não fugiu quando percebeu que o altar era para ele. Isaac não fugiu quando entendeu que o altar era para ele. Eu estou pregando para gente que fugiu quando percebeu que o sacrifício era você. Estou pregando para gente que fugiu quando percebeu que o altar era você. Mas não adianta você fugir do altar, porque o altar é vivo e te acompanha. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? Olha para alguém e diga, não adianta fugir do altar. Não, se você não falar eu não vou pregar. Diga, não adianta fugir do altar. Não adianta fugir do altar. Diga, você é um sacrifício vivo. Você é um sacrifício vivo. Você é um sacrifício vivo. Eu estou pregando para pessoas que nunca mais quiseram entrar dentro de uma igreja, porque disseram, olha o que aconteceu com meu pai, olha o que aconteceu com a minha mãe. Deus me trouxe aqui para te dizer, pois com você será uma história diferente. Eu vou mudar essa decepção. Isaac aceita ser amarrado. Diga comigo, Isaac aceita ser amarrado. Vocês não estão me ouvindo. É por isso que na tradição judaica esse texto é chamado de o cativeiro de Isaac, porque ele aceita ser colocado na lenha que ele mesmo trouxe. É entre pai e filho. Eu estou pregando. Estou pregando para pessoas aqui que se sentem amarradas em um altar que você mesmo viu construir. Tem alguém comigo aqui? Hein? Bom, eu estou pregando para gente sincera essa manhã. Você nunca pensou o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui aceitar? É para eu ter fugido. Não adianta, porque essa história é boa, perfeita e agradável. Mas posso falar um pouco mais? Posso falar um pouco mais? Porque alguns aqui não foram amarrados por um Abraão. Alguns aqui foram amarrados por irresponsáveis. Gente que não te colocou no altar da fé. Gente que te colocou no altar da depressão, no altar do vício, no altar do abuso. Pais que se aproveitaram da sua inocência e te amarraram. E você cresceu, mas continua amarrado. Você casou, mas continua amarrado. Você até tenta viver, mas continua amarrado. E sabe qual é a imagem que você tem? De um pai com um cutelo para te matar. Mas o Deus de Abraão é o Deus de... Fala comigo, o Deus de Abraão é o Deus de Isaac. Deus está dizendo para alguém aqui: até aquele dia eu mostrei que eu era com Abraão, mas eu também mostrei para Abraão que Isaac não é só interesse dele, Isaac é interesse meu. Não toca, não toca, não toca, não toca no rapaz, porque ele não é problema seu, ele é assunto meu. Queria só alguém para bater no peito e falar: eu sou assunto de Deus, eu sou promessa de Deus, eu sou plano de Deus. Podem até me colocar no altar para morrer, mas eu vou ressuscitar de lá. Eu tô alguém comigo aqui, eu vou pregar até alguém entender. Deus me trouxe aqui essa manhã, pastor Felipe, para dizer: tem gente que já se sentia morto, se prepara para ressuscitar hoje, se prepara para ressuscitar hoje. Eu vou pregar até alguém receber. Você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer. Tem alguém comigo aqui? A glória da última casa será maior.
mãos por um minuto. Levante as duas mãos. Dá um pulo nessa cadeira e diga: eu sou promessa de Deus. Eu sou promessa de Deus. Diga: é entre Deus e eu, é entre pai e filho. Diga: eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Dê um minuto de adoração a Ele agora. Dê um minuto de glória a Ele agora. Era para você ter sido morto, mas Ele te arrancou de lá. Vocês não estão comigo. Se você quiser receber, receba. Mas é assim que eu estou vendo gente sair daqui essa manhã. O laço se quebrou. O laço se quebrou. O laço se quebrou. Era só um plano. Era só um propósito. Eu acho que vocês não me entendem. Sabe o que Deus está dizendo? Pastor Felipe, eu encerro agora. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: eu estou preparando vocês para ver a minha imagem em vocês. Se você não der glória, eu vou embora. Porque quando Deus olha para Abraão, Deus diz: eu estou me vendo em Abraão. E quando Deus olha em Isaac, Ele fala: estou vendo o meu filho ali. Acho que vocês não me entenderam. Deus está dizendo: esse processo está acabando. E quem olhar para você vai dizer: olha Jesus ali, olha Jesus ali, olha Jesus ali, olha Jesus ali, olha Jesus ali. Quem pode adorar? Se você puder olhar para alguém e diga: se prepare para ter a sua própria experiência com Deus. Se prepare para ter a sua própria experiência com Deus. Guarda isso, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu pergunto e vocês respondem. Vamos lá? Ele é o Deus de Abraão e... Pois é. Mas eu estava relendo o texto. E quando eu cheguei em Gênesis 31, quando eu cheguei em Gênesis 32, eu percebi um outro nome. Não era apenas o Deus de Abraão. Eu percebi que havia uma experiência que só Isaac teve. Vocês não estão comigo aqui. É por isso que o texto diz: o Deus de Abraão, o temor de Isaac. Esse é o nome que Isaac carrega, porque só ele teve essa experiência. Calma que vocês não me entenderam. Recebe o que eu estou pregando. Eu sempre ouvi Abraão, um homem de fé. Isaac mais ou menos, porque ele não fez muita coisa. Jacó, isso me irritou. Eu fui reler os heróis da fé. É verdade. Tem pouco versículo sobre Isaac. Sabe por quê? Porque a história dele se funde com a história do pai dele. É entre pai e filho. Isaac não precisa fazer, porque Isaac é. Vocês não estão me ouvindo? Nem tudo é sobre o que eu faço, e sim é sobre quem eu sou. O maior segredo é que esse texto termina com Isaac sem ressentimento de Abraão e sem ressentimento de Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora, e você vai ministrar junto comigo, porque aconteceram coisas na sua vida que te feriram. Você está bloqueado na sua relação com Deus, porque coisas aconteceram entre você e seus pais que te machucaram. Mas uma vez que o cordeiro morreu no seu lugar,
você não precisa ficar mais amarrado nisso. Eu vou contar até 3, se você quiser. E eu quero que você comece a arrancar do seu coração, dizendo: sai ressentimento, sai falta de perdão, sai raiva, sai trauma, sai abuso. Eu vou contar até 3, se prepare, porque haverá uma cura nesse lugar. É entre pai e filho. Coloque a mão no seu coração e se prepare para arrancar essa raiz de amargura. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu já morri por ti, eu já morri por ti, eu sou a tua providência. 1, 2, 3. Arranca agora, diga: sai, sai, sai ressentimento, vai. Diga: sai ressentimento, sai ódio, sai rancor, sai trauma, sai abuso. Vai, arranca na sua alma, arranca na sua alma. Diga: sai, pode louvar. Diga: sai, sai do meu coração, sai. É entre eu e ele, 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 é entre eu e ele. Seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora. Eu estou pregando para você que precisa urgentemente voltar para os braços do Pai. Eu não sei qual foi o trauma que você teve. Hoje é o dia de você viver um novo começo, porque o Cordeiro já está nesse altar e o nome dele é Jesus Cristo. Tem alguém recebendo o que eu estou pregando ou eu estou sozinho aqui? Eu vou contar até 3. Você que quer viver esse novo começo, você que quer voltar para o Pai, você que quer dizer: eu corro no altar e dizendo: eu estou aqui de volta. Você que quer viver essa nova vida em Cristo e dizer: eu quero viver tudo que Deus tem para mim, porque eu sei que o que Ele começou, Ele vai completar. Você vai levantar uma de suas mãos, feche os teus olhos. 1, porque Jesus te ama. 2, porque Ele está aqui dizendo: eu não abro mão de você. 3, porque Ele diz: você é meu filho. E isso é entre pai e filho. Você que quer viver esse novo começo, onde você estiver, levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto. Deixa eu ver você. Levanta a mão bem alto e balança. Levanta a mão bem alto. Levanta a mão bem alto. Onde você estiver. Eu quero, pastor, eu quero viver esse começo. Eu quero ser chamado filho de novo. Vamos fazer melhor. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Eu não estou te chamando para uma religião, eu não estou te chamando para uma placa. Eu estou te chamando para você abraçar teu pai de volta. Eu estou te chamando para você voltar para aquele que nunca te abandonou. Isso, sai do seu lugar e venha, 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 sai do seu lugar e venha.